Boa noite, gente boa da Band News. Economia criativa. Eu confesso que só soube desse tema quando almoçava com a Ana Carla Fonseca Reis num dos restaurantes desconhecidos em São Paulo, que é a preferência dela. Ela é economista, mestre em administração e doutora em urbanismo com tese pioneira em cidades criativas pela USP. Liderou projetos globais em marketing e inovação para empresas multinacionais, com base na América Latina, em Milão e Londres. Olha, e ganhou o Prêmio Jabuti em 2007. As Nações Unidas sempre escolhem Ana Carla para palestras internacionais. Ana Carla fala 5 línguas e me parece que está agora aprendendo ídis. Essa moça aqui ao meu lado é diretora da Garimpo de Soluções, que é uma empresa de consultoria em economia criativa e cidades criativas. Eu acho que chega. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, Salomão. Eu não exagerei nada. Mas uma coisa, eu falei em cidade criativa e economia criativa. O que é uma cidade criativa? Pois é, a gente fez um estudo com 18 autores de 13 países pela Garimpo para entender justamente quais eram as características fundamentais de uma cidade que se pretende criativa. Porque não é um termo bem entendido dentro do mundo hoje como cidades criativas. Há visões muito heterogêneas. E o que nós pudemos perceber, não obstante o fato desses autores serem de cidades, de escalas diferentes, de contextos socioeconômicos diversos, é que uma cidade que quer ser criativa sempre tem muitas inovações, e inovações entendidas como soluções para problemas, desde bancadas de laboratório até na falta de outro material, eu pego a garrafa PET, produzo um telhado e funciona. Conexões entre público e privado, entre áreas da cidade, entre a cidade e o mundo. E cultura pelo que ela traz de mais identitário à cidade, dos valores, e cultura também pelo impacto econômico, pela geração de um ambiente mais favorável, mais propício à criatividade. Então, inovações, conexões e cultura são as 3 características principais de uma cidade criativa e que são adaptáveis aos vários contextos. Mas como é que uma cidade se torna ou se revela criativa? Pois é, esse processo, é super interessante isso, porque uma cidade criativa não é um produto, né? Ela é um processo em transformação. Uma cidade criativa é uma cidade que está em eterno processo de transformação, não dorme sobre louros. E a gente percebe que sempre tem um catalisador, como se fosse um palito de fósforo, que pode ser o público, pode ser o privado, pode ser a sociedade civil, alguma iniciativa que acende essa fagulha. Só que se essa fagulha, de fato, se transforma num incêndio, pega fogo, depende do oxigênio no ar, e esse oxigênio no ar invariavelmente tem de trazer a bordo os outros parceiros da sociedade. Não existe uma iniciativa que seja simplesmente governamental de transformação da cidade, ou só pública, ou só da sociedade civil. Esses 3 têm de estar articulados. E talvez esse seja o grande desafio para o Brasil, justamente. Mas até que ponto uma cidade é criativa? São Paulo é criativo? São Paulo tem bolsões de criatividade, tem enorme potencial para ser mais criativa, porque São Paulo tem um celeiro de inovações muito pujante, cultura aos borbotões, mas ela carece de conexões, até pela falta de transporte público, pelas distâncias que a gente tem que percorrer na cidade, ela precisa gerar mais conexões. Agora, toda cidade pode ser mais criativa do que já o é, porque a cidade é feita de pessoas. Se as pessoas se tornam mais criativas e essa criatividade pode ser expressa, a cidade passa a ser mais criativa. Eu acho que esse é o fascinante desafio que a gente tem que enfrentar. Você sabe, eu estou olhando para você, Ana Carla, e me lembra que a primeira vez que alguém falou comigo de cidade criativa, economia criativa, foi você. Num daqueles almoços que eu tenho aqui com o GPS para a gente descobrir onde é que fica tal o restaurante. Como é que começou a cidade criativa dentro de você? Pois é, eu trabalhava já com economia criativa, né, Salomão? Você vem acompanhando essa trajetória há tantos anos. E a economia criativa passa a ser um termo tão etéreo para as pessoas. Você fala assim, mas como é que a economia pode ser criativa? Que eu percebi que talvez o pano comum que todos nós vestimos é justamente a cidade, né? É na cidade onde a gente acaba percebendo os fluxos econômicos, esses encontros. Eu falei, bom, então eu tenho que me debruçar sobre urbanismo e fazer justamente doutorado em urbanismo sobre cidades criativas para isso. E eu me apaixonei pelo mundo do urbanismo. Você é a única doutora em urbanismo em São Paulo? Por enquanto, sim. Por enquanto, em cidades criativas, né? A primeira tese é sobre o tema, que a gente também vai transformar em livro em breve. É um termo muito emergente ainda, né? A gente está desenvolvendo isso agora. E esse palco urbano no qual nós vivemos acaba sendo tão cheio de possibilidades. A gente, nos últimos tempos, vem tratando a cidade muito como problemas, mas a cidade é um manancial de soluções, né? E acho que a gente precisa encontrar melhor essas soluções. Você estava em Londres? Em 97, 98, quando eu morava em Londres, eclodiu essa discussão de economia criativa. E foi aí que eu me apaixonei por indústrias criativas e economia criativa. Como é que o turismo impacta nesse processo?
Pois é, o turismo é muito interessante porque ele acaba sendo uma faca de dois gumes, a gente tem que balancear isso muito bem. Por um lado, o turista que chega, seja de lazer, seja de negócios, acaba trazendo uma visão de mundo que lhe é muito própria. E esse encontro das visões faz com que o local também seja enriquecido. Quando esse turista volta para o seu país de origem, ou ele fala muito bem ou fala muito mal do local. E isso então coloca essa cidade que ele visitou no mapa, para o bem ou para o mal. Se a gente não souber trabalhar muito bem o turismo, a gente faz com que a imagem da cidade seja muito prejudicada com isso. Se a gente souber trabalhar muito bem, a gente catapulta a projeção dessa cidade. Mas o mais bacana é quando a cidade se transforma num polo turístico, não visando o turista, mas sim visando ser um ambiente mais interessante, de maior qualidade de vida para as pessoas que aí moram, e a partir disso ela atrai o turista. Então não é que ela se venda para o turista, mas ela se torna tão absolutamente irresistível que o turista não consegue deixar de visitá-la. Mas o principal público da cidade é sempre o cidadão, é sempre quem aí mora. Mas sabe, Ana Carla, num dos seminários que eu vi, estava o Caio de Carvalho, né, era então presidente da SCP Tours, mas que realmente como que o turismo em São Paulo é criativo? Profundamente. O Caio, enfim, é um mestre nessa área, já como ex-ministro do Turismo, como presidente da Embratur, e tem uma enorme contribuição para São Paulo como um todo. E o turismo, que conforme o Caio inclusive vem estudando, e as grandes fontes de pesquisa que a gente tem foram desenvolvidas pela SPTUR sob gestão dele, mostram como São Paulo, na verdade, tem bolsões de criatividade que podem ser muito mais unos. Quando a gente observa, por exemplo, São Paulo é criativa? Ah, mas tem a Vila Madalena. São Paulo é criativa? Ah, mas tem outro bairro. Mas e entre os bairros? E aí a criatividade de Heliópolis? E a gente começa a perceber, então, que esse turista faz com que nós tenhamos um olhar da alteridade, tenhamos um olhar externo sobre a própria cidade. E isso contribui para a sua criatividade, porque a gente começa a perceber as coisas pelos olhos dos outros. Agora, Ana Carla Fonseca Reis. Presente. Que tipo de liderança é necessária, pública e privada? Qual o papel da sociedade civil organizada? A sociedade civil, acho que em especial no Brasil nos últimos anos, tem cada vez mais um papel de cobrança de metas, de planejamento e de estratégia. Né? A gente vive numa descontinuidade absurda e um feudo entre as secretarias e pastas públicas que em nada ajuda. Quando a gente fala de economia criativa ou de cidades, necessariamente a gente fala de uma abordagem transversal. Essa não é uma estratégia que repouse em uma pasta de cultura, uma pasta de desenvolvimento exclusivamente. Ela acaba sendo muito transversal a todas elas. Então, a sociedade civil acaba tendo de pegar no pé das várias gestões públicas para que essas pontes sejam estabelecidas. E a iniciativa privada é quem acaba trazendo inovação, quem faz com que as coisas tenham um comprometimento e um cumprimento de prazos, né? O brasileiro gosta de ser muito atrasado no cumprimento de suas metas. Eu acho que esse é um puxão de orelha que a gente tem que se dar para que esses nossos objetivos de economia criativa e cidade criativa acabem sendo concretizados. Se quer dar um puxão mais de orelha, dá, não tem problema. Aqui é um programa nosso aqui, democrático. Qualidade britânica, a sua, imagina um puxão de orelha, nunca. Mas, olha, olha a gente aqui do meu lado, a Ana Carla, muitas vezes a ONU escolhe você como uma palestrante internacional. Eu sei que uma vez você estava em Ruanda, na África, há uma discussão lá em que língua você vai falar. Você disse assim, mas em que língua vocês querem que eu fale? A moça fala o inglês, francês, o italiano e o espanhol. Mas como que a ONU pegou você? Quando eu voltei ao Brasil em 2005, após esse estado em Milão a trabalho, eu comecei a desenvolver, eu abri a Garimpo e comecei a desenvolver aqui os trabalhos em cima de economia da cultura e economia criativa. E travei contato em um dos seminários com uma pessoa maravilhosa chamada Edna dos Santos Dizenberg, que chefia o Departamento de Indústrias Criativas da UNCTAD em Genebra. A Edna foi chefe de gabinete do embaixador Recupero e fez com que essa discussão também fosse levada ao resto do mundo. E nós nos conhecemos, acabamos começando a trabalhar juntos e foi um enorme prazer. Mas depois do inglês, francês, italiano e espanhol, você vai aprender o Yiddish? Ah, com certeza, imagina. A próxima entrevista, inclusive... Olha, eu guardei aqui, mas eu escrevi aqui para você uma pergunta assim que eu imaginei. É tão um pouco complexa que eu resolvi botar num papel. Assim, a economia criativa pode ser vista como um desdobramento da economia do conhecimento. Ela também bebe das fontes da economia da experiência. O sucesso de cidades como Londres, Barcelona e São Francisco tem como base um grande processo de transformação contínua. Como é que o Brasil entra nesse contexto? Bom, o Brasil acaba... Você suspirou por quê?
O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito complexo, como você dizia. E a gente tem cidades, e por isso eu gosto de trabalhar cidades, né? As cidades acabam sendo grandes ícones de transformação, inclusive de inspiração às outras. E nessa riqueza toda que o Brasil apresenta, inclusive de heterogeneidade urbana, a gente percebe que algumas cidades estão despontando com mais clareza para esse debate de cidades criativas, como é o caso de São Paulo, é o caso do Rio, é o caso de pequenas cidades como Paraty, como Paulínia, como Guaramiranga, no Ceará. E essas cidades acabam passando por um processo de transformação que, de novo, é encetado por algum agente dessa sociedade, seja público, privado, seja sociedade civil, e viram exemplo para outras cidades. O governo federal, enfim, tem uma série de ambições de desenvolver esse tema no Brasil. Acho que a conscientização é o primeiro passo para isso, mas enquanto isso, acho que cada uma das cidades e cada habitante da sua cidade deve despertar esse olhar e deve promover essa bandeira, que é uma busca de singularidades, né? Aí a afinação entre cidades criativas e economia criativa também se dá por aí. Quais são as potencialidades, quais são as singularidades, o que é diferencial? Economia criativa, como você bem mencionava, Salomão, acaba sendo uma fusão da economia do conhecimento, da economia da cultura, da economia da experiência. Então, a gente precisa buscar o que essa economia e o que essa cidade tem de mais singulares, porque não há nada menos criativo do que a cópia. E a gente costuma olhar muito para fora, não para se inspirar, mas para copiar o que lá fora dá certo. Isso não funciona. Ana Carla, vamos falar em potencialidade. Queria fazer uma comparação da potencialidade e criatividade entre Rio e São Paulo. Pois é, eu acho que são duas cidades com perfis muito distintos, né? E isso é ótimo, porque durante um tempo, eu acho que o Rio e São Paulo viveram uma briga, né? De egos, inclusive. E hoje parece que a gente começa a perceber que essas cidades podem ser complementares nas suas potencialidades, nas suas entregas. O Rio é uma cidade voltada muito para fora, o São Paulo é uma cidade que durante muito tempo foi voltada para dentro, agora também se volta para fora. O Rio tem uma beleza natural, um link, uma união com a história do Brasil claramente muito explícitos. São Paulo é a capital do entretenimento, é a capital financeira, a capital dos negócios. Eu acho que essas duas posturas finalmente são muito complementares. Se a gente pegar esse eixo Rio-São Paulo e as cidades que ali inclusive se distribuem, a gente tem um manancial de criatividade, de complementaridade muito lindo. Então a gente tem que fazer com que essa abordagem seja conjunta. Você não sente que o tema cidade criativa está empolgando? Ah, profundamente, claro. O que eu acho que é gostoso... Onde é o próximo seminário? O próximo seminário vai ser em abril, vai ser no SESI, São Paulo, e nós vamos trazer dias 17 e 18 de abril 14 palestrantes de fora e moderadores do naipe de Graça Cabral, do Caio, Luiz de Carvalho, da Fernanda Feitosa, enfim, que vão nos ajudar a buscar o máximo dessas experiências, discutindo inclusive com dois grandes ícones do mundo, que são Charles Landry e John Hawkins, britânicos, dando a pauta para 6 discussões setoriais. A ideia é que a gente cada vez mais aproxime os negócios, a cultura e a criatividade no seio urbano. Em que língua você vai falar? Ainda não será Vem aí, isso. Ana Carla, vem aí a Copa do Mundo, vem aí as Olimpíadas. Como aproveitar esses 2 extraordinários eventos dentro de um país onde a credibilidade não é levada muito a sério? Pois é, que pauta premente, né, Salomão? Eu acho que a primeira questão é a gente começar a entender como esses eventos podem servir à cidade, não o contrário, né? Por enquanto, a gente ainda parece que está leiloando a cidade para que esses eventos deem certo. E a gente precisa começar a perceber o que vai acontecer com a cidade depois desses eventos. Qual será o legado? Porque a cidade continua, né? A conta desses eventos também vai continuar. E eu acho que justamente a gente começar a ter mais transparência nesses processos e exigir que essa transparência ocorra, talvez seja o primeiro passo, né? A gente ainda não sabe, não tem acesso ao contrato com a FIFA, a gente não sabe quais são as restrições, as escolhas que estão sendo tomadas. Eu acho que aí, de novo, a sociedade civil tem que ser muito presente. Há uma ajuda do governo com relação a isso? O governo se sente sensibilizado com esse processo? De cidades criativas? Tema? O governo federal criou, ano passado, uma Secretaria de Economia Criativa, que repousa no Ministério da Cultura. Essa criação, em termos institucionais, foi muito importante, porque acaba dando uma chancela federal, claramente, a esse tema, mas eu acho que também há uma ação em alguns estados, como é o caso do Rio, como é o caso de São Paulo, como é o caso, inclusive, de Pernambuco, que vem fazendo com que esse debate seja mais visível no dia a dia, seja mais presente, em termos de organização de seminários, de debates, de articulações entre as várias pastas. Então, eu vejo, você sabe, né, como você, eu sou um otimista incurável, a gente, apesar de, não é? A gente vai levando essa pauta adiante e, como você bem mencionou, eu acho que é um tema que está cada vez mais presente, cada vez mais instigante, e está podendo participar do seu programa para levar essas discussões adiante. Ana Carla, para concluir e fechar o papo,
mais cedo, já que você pretende ler ainda hoje mais 2 livros de filosofia. A economia criativa pode reinventar o futuro? Eu acho que se a gente perceber que a economia criativa é um novo olhar sobre o futuro, esse novo olhar está nas nossas mãos, né? Ela pode sim, se a gente souber aproveitá-la. A economia criativa passou a ser considerada um pouco uma panaceia, e isso traz um risco embutido, né? Porque se ela é tudo, ela passa a ser nada. Se a gente entender que a economia criativa é uma busca do diferencial, da criatividade, da valorização dos intangíveis, portanto das ideias, isso invariavelmente para se concretizar exige que a gente faça investimento em educação e em ciência e tecnologia. A gente precisa de acesso a informações e precisa saber trabalhar essas informações. Eu acho que já por isso a economia criativa traz um grande alento para que a gente comece a pensar o futuro de uma forma mais otimista e faça com que ele se torne um futuro diferente do presente. Pessoal, que acho que tem a sensação perfeita que hoje a economia criativa foi celebrada na televisão. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado. Muito bom estar aqui, Salomão. Obrigada. Confesso a vocês que tenho boa intimidade com jornais. Sempre às 7 da manhã, preparo meu café, sento na poltrona preferida e durante 1 hora, um pouco mais, dirigindo 3 jornais, o Estado, a Folha e o Globo. Eu gosto de abri-los aos poucos, como no jogo de pôquer, onde você vai filando as cartas que chegam. Sei onde estão os assuntos que quero, separo as manchetes trágicas das emocionais e cômicas e me concentro em descobrir temas para os nossos papos. Eu vou resumir o noticiário deste fim de semana. A tragédia dos zumbis da Cracolândia. 60 reservatórios d'água estão abandonados desde 2008 em Petrolina, Pernambuco. Ninguém foi até hoje punido. Lula manda a PT avaliar a proposta de aliança com Kassab. Ex-senador é preso do Amapá por fazer obra ilegal. Polícia multa menino de 6 anos por conduzir seu velocípede sem licença. Não foi aqui, foi no México. O governo fala da hipótese de Guido Mantega deixar o cargo para cuidar da mulher que descobriu um câncer. Obama manda recado curto e grosso para Ahmadinejad, que pensou bloquear o Estreito de Hormuz. Pode ir quente que eu estou fervendo. Grécia fica mais próxima do calote. Lobby de juízes impediu que o Conselho Nacional de Justiça pusesse fim à farra das verbas milionárias. Titanic no Mediterrâneo com naufrágio um navio de luxo. Passagens aéreas vão pressionar a inflação nos próximos meses. Preços de cinema em São Paulo são dos maiores do mundo. E sai de circulação o tema quem não deve, não tema, não teme. E entra em seu lugar que ainda não deve, teme começar a dever. O custo de vida no Brasil já é mais alto que nos Estados Unidos. Caso Celso Daniel faz 10 anos sem solução. Filho de ministro destina verba a aliados. Se quer ser bem-sucedido na política, cultiva essas 2 grandes virtudes. A sinceridade e a sagacidade. Sinceridade é manter a palavra empenhada, custe o que custar. Sagacidade é nunca empenhar a palavra, custe o que custar. O pré-carnaval do Rio de Janeiro terá uma festa diferente este ano. É o baile do Pega Ladrão, marcado para quinta-feira, onde os políticos envolvidos em suspeitas de corrupção serão homenageados com o troféu Algemas de Ouro. Para eleger quem seria o político mais impune do Brasil, foi criada uma pesquisa no Facebook e sugeridos 9 nomes, além dos 6 ministros demitidos por denúncias de irregularidades, completam a lista conforme informa o Estadão, o presidente do Senado, José Sarney, o ex-ministro José Dirceu e a deputada Jaqueline Roriz. Bom, já que embarquei nesse trem, devo dizer que a notícia é bem mais importante que o rompimento das próteses de silicone. Foi a notícia de que a Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado Federal determinou uma desratização e uma detetização completa nos gabinetes da Casa. Uma funcionária foi mordida por um rato, o que mobilizou um batalhão de servidores com máscaras e bombas de veneno que pulverizaram salas e arquivos. Olha, neste canto modesto onde me encontro, quero saudar a atitude corajosa do Senado
em promover a higienização de suas dependências. Você deve concordar comigo. Fazia tempo que se tornava necessária uma faxina na casa para evitar que mamíferos roedores assediassem, com suas mordidas vorazes e constantes, o tesouro nacional. Boa noite. Seja feliz.